A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, no estado do Maranhão, e temos como professor, pastor, mestre, o nosso querido pastor presidente Caetano Jorge Soares, que é o nosso líder aqui na cidade de Caxias. Pois bem, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, especificamente na revista de adultos do primeiro trimestre de 2024, que tem como título norteador, tema principal, o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, escrita pelo querido pastor José Gonçalves, aqui do estado vizinho, na cidade de Água Branca, no estado do Piauí. Para os queridos irmãos que estão chegando agora, inscreveram esse nosso canal, eu quero dar as boas-vindas, que a bondade do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sinta-se bem em casa, compartilhe as suas experiências, comente aqui embaixo. Se você que olha, observa, assiste o nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe aí no grupo de EBD da tua igreja, para que mais pessoas sejam alcançadas com as nossas ministrações. Fazemos isso com amor, com carinho, com dedicação, né? Então, para que os irmãos também não estranhem, eu já quero lhes avisar que nós não ministramos tópico a tópico, linha a linha, nós não ministramos aí conforme está disposto aqui na lição em tela. Por exemplo, na lição de número 3, que vai tratar sobre a natureza da igreja. Nós escolhemos um tópico, um tema, um versículo, uma palavra às vezes, e com isso afunilamos, aprofundamos, porque percebemos naquele tópico, naquele tema específico, algo norteador, que vai esclarecer, que vai lhe ajudar nas ministrações da Escola Bíblica Dominical. E também bem como na sua preparação, na sua didática. Às vezes interpretamos um texto bíblico e isso vai lhe ajudar. Geralmente escolhemos algo que pode trazer uma certa confusão, uma certa dificuldade de entendimento, ok? Então fique conosco, que Deus te abençoe, ore por nós, estaremos orando por vós em nome do Senhor Jesus Cristo. Tema de hoje, lição de número 3, a natureza da igreja, que tem como título o texto áureo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, né? Louvado seja o nome do Senhor. O tópico que escolhemos aqui, queridos professores, os que estão nos acompanhando, ele está baseado basicamente no plano divino do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, né? O plano divino que distingue igreja universal de igreja local, né? Não façamos essa confusão. Nós iremos aprofundar esse tópico em organismo e organização, mas destacando outras questões, né? No que se refere à organização. Não confundamos aí com os aspectos que iremos destacar neste momento, ok? O conceito é aqui, igreja local de igreja universal. Quem fala sobre isso é o pastor saudoso Eurico Begster, na sua Teologia Sistemática, muito especial esse livro, estude lá e iremos perceber essa distinção clara de igreja local e igreja universal. Mas antes disso, destaque em sala de aula a verdade prática. Aqui o autor ele está fazendo uma conexão da natureza da igreja com aquilo que gera em nós, uma conscientização do porquê é importante fazermos parte dela, entendendo conceitos de origem, natureza, as bases, os pilares que compõem a igreja, o cabeça, as figuras, as imagens, os símbolos. Isso gera em nós uma conscientização do porquê é importante, é salutar fazermos parte desta igreja, do organismo vivo da igreja militante que irá morar na Nova Jerusalém. Isso que é importante destacar. E aqui, de acordo com o querido pastor Eurico Begster, ele faz essa distinção clara de igreja universal com igreja local. Então, anote aí para que você entenda e faça essa distinção. Primeiramente, a igreja universal, ela é um organismo espiritual, invisível ao olho humano. Primeira característica, a igreja universal é um organismo espiritual
invisível ao olho humano, né? Então, ela é composta de todos os que em todos os tempos, em todos os lugares, possuírem os nomes escritos no livro da vida. Todos os tempos, todos os lugares, possuírem os nomes escritos no livro da vida, ok? Então perceba o seguinte, um texto-chave para este conceito, Hebreus capítulo 12, verso 23, que diz, é a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Louvado seja Deus. Então, os crentes do Antigo Testamento que crerão em Deus e, de fato, foram aceitos por Ele através dos sacrifícios de cordeiro, né? Após a morte e a ressurreição de Jesus, eles foram postos em pé de igualdade com os crentes do Novo Testamento. É assim que nós percebemos isso. Não que o sacrifício de cordeiro seja o meio pelo qual eles alcançaram alguma coisa. Pelo contrário, mas o aspecto aqui está voltado mais à fé. A fé, a graça é que salva, não são as obras, não é aquilo que eu faço, tanto no Antigo quanto no Novo, como na atual dispensação, até mesmo no período conhecido como a 70ª semana de Daniel, o período tribulacional, a salvação sempre será pela graça, ok? Então percebamos isso. O Antigo Testamento, aquele que viria. Novo Testamento, Evangelhos, aquele que eles viram, aquele que veio. E para nós, aquele que veio, aquele que morreu na cruz do Calvário. Veio no sentido passado. Veio para aqueles do Novo Testamento porque viram, olharam, foram testemunhas oculares, né, daquele que morreu na cruz do Calvário, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o sangue do Cordeiro, ele é poderoso para salvar toda a humanidade em qualquer tempo, em qualquer dado momento da história, Antigo, Novo Testamento e até mesmo no período tribulacional. Esse é o Deus que nós servimos e o seu poder grandioso. Então, perceba o seguinte, eu vou ler um texto aqui de Romanos, capítulo 3, verso 25. Querido irmão, se tiver aí com a Bíblia de fácil acesso, fique à vontade também. Carta do apóstolo Paulo às igrejas em Roma, capítulo de número 3, verso de número 24 e verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Observe que o texto, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário colocou em pé de igualdade os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento. Estes, né, eles tomarão parte na primeira ressurreição, quando Cristo ele vier nas nuvens. E nós sabemos que quem é o líder universal? É Jesus Cristo. Jesus é o líder da Igreja Universal. Não existem neles ministérios, cooperadores, não. Cristo, ele é tudo em todos. Então, aqueles que de fato permanecem em Cristo Jesus, dando frutos, eles pertencem à Igreja Universal. Mas se alguém, infelizmente, não der frutos e não permanecer em Cristo, vai acontecer aquilo que está em João capítulo 15, né? Aquela da videira, do fruto, dos ramos, ele será cortado. Então, nós percebemos que todas as igrejas locais no mundo pertencem à Igreja Universal. Mas é possível ser membro de uma igreja local sem pertencer a uma igreja universal. Tem muitas pessoas que fazem parte de uma igreja local, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. Tem muitas pessoas que fazem parte de uma igreja, de uma denominação, estão ali debaixo de uma placa,
mas infelizmente os seus nomes não estão registrados nos céus, né? E isso que é salutar, é importante nos aspectos salvíficos apresentados na Bíblia Sagrada. Percebamos o seguinte, que a Igreja Universal, nós trouxemos o conceito. Agora, para que haja um entendimento da igreja local, é necessário observarmos a sua forma neotestamentária, né, de comunhão entre os crentes. Então, a igreja local, ela é um órgão que Jesus fez levantar através da sua morte. Observe aí o texto de Efésios. Abra, por gentileza, anote também, fique à vontade. Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2, versículo de número 15 e também o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Reconciliar ambos em um só corpo com Deus. Por meio de quê? Da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então percebamos o seguinte, Cristo unindo o seu povo. Então, o que a igreja local é? Ela é um agrupamento de crentes regenerados, batizados em águas e residentes em uma determinada comunidade, né? Os quais têm propósitos de obedecer, de serem submissos à poderosa palavra de Deus. Ela é a norteadora das nossas vidas, é o nosso manual de conduta, fé, prática e vida, as Sagradas Escrituras. Então, pela palavra de Deus, sabemos que era possível entender se uma pessoa pertencia ou não à igreja. A Bíblia fala, né, de alguns da igreja, daqueles que saíram de nós, daqueles que de fato não pertenceram a este grupo. Ela traz essa realidade daqueles que se desviaram, daqueles que estavam lá, mas nunca foram, daqueles que faziam alguma coisa, mas o Senhor não os conhecia. A Bíblia fala a respeito disso, por isso que mais uma vez destaco. O importante é estar numa igreja local, entendendo a sua dimensão, entendendo o seu cabeça, entendendo a sua organização e percebendo que fazemos parte de uma igreja muito maior, a Igreja Universal. Não é a universal do reino de Deus, é a universal no sentido invisível ao olho humano. É aquilo que não conseguimos aquilatar como ministérios ou cooperadores. Na igreja local, podemos conceber a nossa liderança local, a organização local, um plano pedagógico local. Mas na Igreja Universal, Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor e as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. Na igreja local, obviamente, também deve ser assim. E quanto mais é assim, mais parecidos com a vontade de Cristo esta igreja é. Mais parecidos estamos com o plano eterno daquilo que Deus intentou na eternidade passada. Então, façamos parte da igreja local, mas que percebamos a importância de estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida. É isso que almejamos, é isso que queremos, né? Por meio do sacrifício do Cordeiro, entendendo que o nome escrito no livro da vida não é apenas um aspecto aonde teremos um chamamento para estarmos mais próximos de Deus, mas é vivermos essa realidade aqui na terra como arautos dessa boa notícia, deste evangelho, dessa boa nova. Então, se você faz parte desta igreja universal, se você está em uma igreja local, perceba o seguinte: nós somos arautos dessa igreja, nós somos porta-vozes dessa igreja, nós iremos publicizar a mensagem desta igreja, não para dizer uma igreja A é melhor, uma igreja B é melhor, o pastor A é melhor, esse pastor B é melhor. Não, mas olharmos para o dono da igreja, para o Senhor da igreja, para o cabeça da igreja, para o sustentáculo da igreja, para a coluna central da igreja, para a pedra de esquina da igreja, para a coluna da igreja, para a força motriz da igreja e dizer: Senhor,
Tu és o dono da igreja, Tu és o dono da minha vida. Quando aquela trombeta tocar, aquela trombeta, a última trombeta, 1 Coríntios, nos ensina, nós reconheceremos a voz do nosso pastor. Nós reconheceremos a voz do nosso sumo pastor, daquele que reunirá os povos, as nações, no seu nome, onde nós iremos nos encontrar entre nuvens, nos ares, seremos galardoados no tribunal de Cristo e em seguida entraremos nas bodas do Cordeiro. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso sumo pastor. Mesmo que o teu pastor local não te visite, o Senhor, Ele está com você. Mesmo que o teu pastor local não te dê atenção, o Senhor escuta as tuas orações e as tuas petições. Mesmo que o pastor local não entenda o que está acontecendo na tua vida, o Senhor, Ele habita em você através do seu Santo Espírito. Então percebamos o seguinte, que Deus, Ele está no controle de nossas vidas, cuidando da nossa história. Façamos parte desta igreja, reunidos em Cristo. De forma simples, a igreja, ela gira em torno de Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima lição.